É, isso aí, ó. Pronto. E hoje, só para fazer inveja para ela, a doutora Adriana não veio hoje. Vamos deixar aqui publicamente registrado. Ela está numa sustentação oral. Tá na praia. E mais quinta que vem ela vai estar aqui dia 20, que é aniversário dela. Então vai ter parabéns aqui ao vivo. Exatamente. E hoje aqui conosco, mais uma vez, o Dr. Cleiton. Eu vou tirar o doutor pela proximidade. Eu estou no exercício aqui. Cleiton, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia, André. Já tomamos um café junto. Já tomamos um café junto. Bom dia, dia. Aqui o off é off mesmo. Tem off até na padaria, no cafezinho. O negócio é quente aqui. Não vamos falar para eles, não. Não. O próximo eu quero ir, viu, Cleiton? Pode chamar que eu vou. Foi uma grata coincidência. Semana passada foi a nossa coincidência. Essa semana foi a deles. É isso mesmo. É o queijão fosse uma parceria lá. Legal. Mas, Cleiton, semana passada a gente falou aqui contigo, com a Adriana, a respeito da questão da segurança nas escolas, né? E o tema, obviamente, que repercutiu muito, continua. A gente até tratava agora há pouco na entrevista com o deputado Luiz Fernando Teixeira. Eu estava assistindo. É a questão... E aí tem uma infinidade de ações, de propostas, mas o que mais preocupa é o pânico dos pais. Sim. Faço parte de grupo de escola. Pessoal, vamos fazer isso, semana que vem não vamos mandar ninguém para a escola porque estão falando que vai ter onda de atentado, etc. E o grande desafio é não passar esse pânico para as crianças, a ponto das crianças virarem e falar, não quero mais ir para a escola, porque não sinto mais confiança, etc e tal. Agora, tem tudo aquilo que está envolvido nesse contexto, né? Porque a gente fala muito do poder público, da iniciativa privada, o que a escola vai fazer, o que o prefeito vai fazer, mas você pai, você mãe, olha a mochila do seu filho, você abre a mochila para ver se tem alguma coisa diferente, você conversa com o seu filho, com a sua filha, para ver se ele está bem, se está passando por uma situação diferente, seja de bullying, seja do clima na escola. É importante, porque estava até no caminho vindo, porque os governantes... Não, tudo bem, o governante tem a parcela de culpa, mas você, enquanto pai, enquanto mãe, tem feito a sua parte também? Ou você delega para a escola e deixa seu filho o dia inteiro na frente da tela, a esmo ali, fazendo o que quiser? E essa questão de tela é importante porque a gente teve a pandemia, aumentou o número de horas à frente da tela, conexões, etc. Aumentou o número de casos e essa questão psicológica. Como é que a gente sai desse circuito que é muito desastroso, Cleiton? Isso é muito grave, né? É muito grave. Aliás, em princípio, a gente não deve repassar fake news. A gente tem que ficar atento àquilo que é fake news ou não. Grupo de escola, grupo de pais, grupo de condomínios, grupo de família. Estão divulgando aí um grande ataque, no dia 19, dia 20, 21, 22. Grande bobagem. Me passaram num grupo um vídeo horroroso, mal feito, com uma voz horrorosa, com um trem horroroso. E as pessoas ficam em pânico. Sabe o que acontece? O medo é algo positivo. O medo nos protege. Traz freio. Traz freio. Agora, quando é um pânico sem fundamento, não faz sentido. Não faz sentido. Então, primeira coisa, a gente tem que ficar atento naquilo que realmente é fake news. E existem canais para a gente saber se aquela informação é verdadeira ou não. Mas o primeiro freio da gente passar ou não, repassar ou não para frente aquela informação é nosso. A gente tem que ter aquele critério para poder falar, será que isso é verdade mesmo? Ou será que eu vou disseminar o mal? Ou será que eu vou disseminar o ódio? Ou será que eu vou disseminar a discórdia? Então, na hora da gente colocar peso naquilo que realmente tem peso e não colocar peso naquilo que não tem peso. Fake news não faz sentido, na minha opinião. Fake news, tem muita gente que ganha com isso, né? Eu faço uma fake news contra uma empresa concorrente minha, eu vou descredibilizar aquela empresa no mercado, a que eu estou fazendo fake news, e vou ganhar clientes com aquilo. Então tem gente ganhando com fake news. Por favor, não sejamos agentes para poder disseminar isso. Isso é importante. Agora, a gente está falando de saúde mental, né? Eu estava vendo um pouquinho ontem e hoje também o governador do estado lançou um grande plano. Isso. Aliás, lá na escola. Lá na mesma escola. E o start dele, o kickoff, o ponto de começo dos projetos dele é colocar uma assistência psicológica para todos. O que você falou daquela criança que está passando por bullying. Saúde mental. Saúde mental. A criança ela precisa de um acompanhamento, os pais precisam de um acompanhamento, os professores precisam de um acompanhamento, os colegas de escola precisam de um acompanhamento. Isso é importantíssimo. Importantíssimo.
pós-pandemia, houve um agravamento muito forte de doença mental. Seja porque ficou todo mundo trancado, seja porque a gente ficou acessando a rede social 24 horas, seja porque a gente ficou em home office e aí tem que dar conta das crianças, do marido, da esposa, dos cachorros e do trabalho, seja porque a gente passou por uma doença e a doença deixa também consequências naturais, físicas, seja por todas essas condições. Então, tudo isso, houve um agravamento de doença mental. E a gente tem que saber que isso é um fato. Isso é um fato hoje. É um fato nas fábricas, é um fato nas empresas, é um fato nas famílias e é um fato nas escolas. E a legislação dá respaldo a isso, doutor? Agora parece que sim. Agora parece que sim. A legislação dava respaldo. Lembra, já ouviram falar do direito de desconexão? Há muito tempo atrás, na própria CLT, tem um período onde o camarada ele tem que descansar, ele tem que dormir, ele tem que ter relação com a família, ele tem que ter relação social, ele tem que ter relação espiritual com as igrejas. Eu vou atrás desse direito Precisa. pra mim, com vocês dois. Pra Eu nós. vou processar, você precisa me Fale ajudar. mais, doutor Cleiton, por favor, fale mais. Não, olha, Também vai querer eu vou dar um você. exemplo Trouxe, aqui. inclusive, procuração. Anos aqui, espera um pouquinho, 90. deixa eu- Contrato de honorários e procuração. Então, Vamos assinar aqui. Anos 90, para quem não lembra, lembra do BIP, que antecedeu o Nossa, celular? BIP, bem lembrado. Eu vivi na redação da Rádio Eldorado, Grupo Estado, de colegas que entraram na justiça contra chefia, hein? Cada chefe ganhou da empresa um BIP. Sim. E esse BIP, ele era acionado a qualquer instante, Ele te a qualquer ele te bipava momento. até debaixo do chuveiro. Então, e aí isso acabou resultando em vários processos trabalhistas e colegas entraram com esses processos e eles ganharam todos. Sim, claro. Ganharam todos. Eu Impressionante isso. Tem um processo no escritório, não vou, obviamente, dizer da empresa, né? De um camarada que ele recebia no RH dele, isso estava exposto assim, no quadro da empresa. Quando eu te ligar, você é obrigado a atender no segundo toque. Eita, aí já é demais. No segundo toque, independentemente da hora. Então, se eu te liguei, segundo, eu não aceito o terceiro toque. Você tem que dormir com essa porcaria dentro do bolso, no pijama. pra Na atender cabeceira da rápido. cama. Não faz sentido. Quem sobrevive a isso? Isso não é normal, não é humano. Isso é o próprio diretor de RH tem um problema psicológico. Ele precisa passar por terapia. Doutor Ou Cleiton, psiquiatria. na escola o cara pula o muro. Isso aqui não tem muro. É a cultura Esse negócio não da tem muro. vulgarata, né, do Né? país. Tá escancarado, a janela é porta aberta, meu caro. É complicado não pode, isso, não né? pode. A gente tem que ter parcimônia, né? E a legislação, ela regula sim. Ela regula sim. E a gente tem que obedecer. E se não obedecer a legislação, nós temos que acionar. Não tem jeito. Tem que entrar com os processos para poder ter este direito e não esse esgarçamento mental do que acontece. Agora, doutor Cleiton, deixa eu tirar uma dúvida tua. Eu fico pensando assim, eu infelizmente não consegui ser mãe, enfim. Mas eu fico imaginando que se eu fosse mãe hoje, eu ia ficar muito brava se um filho meu tivesse que passar por um local detector de metais. Né? Porque eu respiro cultura da paz da hora que eu vou dormir, a hora que eu acordo e a todos que eu me cercam, eu tento fazer isso. Eu imagino que o meu filho iria fazer o mesmo. Agora, nós estamos vivendo um momento de pânico, como nós estamos falando. Pais estão apavorados, eu entendo os pais apavorados, entendo os donos de escolas apavorados, a sociedade de uma forma inteira apavorada. Até que ponto um dono de escola pode pôr detector de metal e não fere legislação? A revista para um aluno... Eu acho que a revista não pode, né? Olha, hoje a gente está vivendo num estado de excepcionalidade. Eu sou contra o detector de metal. Mas eu tenho um filho de 3 anos que vai para a escola todo dia e vai no dia 19, no dia 20, no dia 21, no dia 22, no dia 20... Vai em todos os dias. Porque o que está sendo disseminado aí no dia do sei lá o quê, esse dia é fake news. Ele vai nesse dia da escola. Minha esposa e eu decidimos. Ele vai nesse dia. Normal. É dia normal. A escola é um ambiente seguro. E eu te falo como pai e depois como advogado. Sim. Como advogado, nós estamos vendo uma excepcionalidade. Esses 150 milhões que o ministro da Justiça liberou ontem, Flávio Dino. Né, Flávio Dino, que liberou ontem, inclusive é para colocar detector de metal. É para colocar. Ele falou, olha, se o prefeito quiser colocar um guarda civil metropolitano na porta da escola, ele vai ter financiamento para isso. Se ele quiser colocar não um guarda, mas um GCM, se ele quiser colocar um monitor, se ele quiser colocar um detector de metal, uma porta, ele vai colocar.
Por quê? Porque hoje as pessoas estão entrando, as crianças estão entrando, o vagabundo que pula o muro, ele está entrando com uma machadinha, ele está entrando com algo de metal, uma arma branca. Né? Então, isso é importante. Vou ser sincero como pai agora. Eu não gostaria que meu filho passasse um detector de metal todos os dias para ir para a escola. Mas se for necessário, que ele passe. Entenderam? Que ele passe. Agora, a escola pode ser acionada por um grupo de pais que se sentirem violentados por isso? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Ou seja, esse momento de pânico, ele pode Seja estar gerando público aí... ou privada, Público tanto ou faz. privada. Tanto faz. Privada. Público ou privada. Não, Veja, é isso que eu penso. Eu acho que vai ser como esses shows jurídicos que você comentou do BIP. Eu acho que nós estamos prestes a acontecer isso. Você imagina um filho tendo que abrir uma bolsa para passar para ver se... Passa por detector de metal. Põe aquelas portas, assim, se passou, detector... Isso faz igual ao banco. Faz igual ao banco. É. Igual ao banco. Aliás, o banco, todos nós, quando nós vamos lá, e eu não gosto de ir no banco de jeito nenhum, mas a gente tem que passar por aquilo por causa de um vagabundo que eventualmente assaltou há muitos anos atrás. Porque eu não sei se tem mais assalto é banco hoje, mas o fato é que a gente tem que ir lá e passar e colocar e tá tudo bem, para a segurança de todos. Então, eu não sou a favor, mas se precisa colocar, coloque, porque eu sou a favor da segurança. Mas que atípico. vai ser, Momento mas atípico. que é uma fragilidade jurídica aí que deixa as escolas Vulneráveis. Vulneráveis, sim. Sim. Inclusive, hoje, nessa entrevista do governador, né, que eu vi o plano, eles estão colocando, não policial, eles não querem colocar policial, eles querem colocar um vigilante, pelo que eu li, né, na imprensa. Eles querem colocar. E esse vigilante é um camarada que vai ser como aquele bedel, antigamente, que ele quer ter vínculo com os alunos, com a família, mas é pago pelo Estado. Mas não vai andar armado? Vai andar armado. Vai andar armado. Mas ele é um vigilante. Tá. Então, qual que é a ideia? A ideia, pelo que ele falou, e pelo que eu entendi também, e eu li, né? Você pega ou você contrata um vigilante, ou você pega um policial militar naquele horário que ele não está trabalhando, paga mais para esse policial militar ficar lá todos os dias. Isso. Então, ele vai criar vínculo com a escola, com as pessoas. Por quê? Porque a escola tem o dever. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Cleiton, para ilustrar. Que você falou sobre exceção, e a Andréa falou muito bem, ó. E tem a conhecida nossa, viu, Andréa Anderson, a Silvia Pacola. Tá comentando aqui no Instagram. Obrigado, Silvia, bom dia. Falando o seguinte, tudo muito triste, olha só. Domingo, tive uma conversa que nunca imaginei ter com meu filho de 14 anos. Perguntei se ele saberia se defender e proteger de um ataque na escola. Meu Deus. Só para ilustrar isso que o senhor está falando que você está falando de uma situação atípica. É excepcional. E tem que ter. E tem que ter. Isso tem que fazer parte, nesse momento, de algo que é trivial. No meu escritório, a gente tem treinamento de brigada de incêndio. Por quê? Porque pode acontecer. Está previsto o incêndio. Nós vamos ter que ter treinamento agora de algo no escritório. Veja bem, o escritório de advocacia. As portas são blindadas no escritório. As portas são blindadas, os vidros são blindados. Tem botão de pânico, um monte de lugar espalhado no escritório. Câmera para tudo quanto é lugar, acionamento da polícia. Tem um monte de regra de segurança. Põe para não usar, mas se precisar, tá ali. Tá lá. Então, assim, isso tem que haver agora, neste momento em que a gente está vivendo. Agora, veja, quando eu falei de fake news e pânico, né, temos que ver também a proporcionalidade das coisas. Estados Unidos tem um problema desse a cada dia. Aqui nós temos 4, 5 nos últimos 20 anos. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Olhando a estatística, dá para poder ver. Mas não tem essa necessidade desse pânico todo. Puxa, dia 20 os meninos não vão para a escola, as meninas ficam em casa. Não, a gente tem que tratar isso com calma, com parcimônia, envolvendo, obviamente, a paz, a convivência de todo mundo. Eu não quero que meu filho deixe de ir para a escola. Não quero. Ele tem que continuar indo para a escola, continuando feliz, alegre, querendo ir para a escola como um ambiente saudável para ele. Porque não vai um dia e na outra semana vai achar que não precisa ir mais, e fica uma coisa tensa. Tensa e insegura. Sim. Não, ele tem que ir para a escola, não pode ficar inseguro, não pode ficar tenso. Diferentemente, com a gente passa pelo detector de metal quando pega o avião, mas quando você entra no avião, você fala, nossa, que bom, agora eu tô no avião. É o meio de transporte mais seguro que existe. Né? É o contexto, né? É o contexto. E para isso,
na minha opinião, os diretores de escola precisam se preocupar. Essa é uma discussão que tem que estar na mesa deles. Os professores precisam se preocupar. A gente tem que parar com essas medidas extremas e pontuais. Vamos armar um vereador, vamos colocar a arma na mão dos professores. Sim. Cada um vai ter que entrar. Para, isso é uma grande bobagem. A verdade, isso né, doutora, é que o Brasil não está preparado para uma cultura bélica. Os Estados Unidos têm uma cultura bélica. O país é todo regido por uma cultura bélica. As armas têm uma grande importância econômica mundial e também para o país. O Brasil não. E a impressão que se dá é que todo mundo foi pego de surpresa nessa onda da violência e que não era uma coisa que a gente esperava. Porque a violência, ela tinha nome, era da bandidagem. Hoje você não sabe mais onde ela está. Por causa da doença mental. Sim. A doença mental, ela multiplicou o problema, né? E a doença mental veio pós-pandemia e veio porque as pessoas estão esgarçadas mentalmente. E a gente precisa tratar a doença mental. Identificar qual é o foco, se for no trabalho, se for em casa, se for o bullying, como o Anderson falou, se for na convivência social, se for uma questão de remédio, que você vai equalizar com medicamento. A gente tem que ver qual que é a causa, qual que é a origem e ter um tratamento efetivo para ela. Eu gostei muito quando o governador do estado ele começa a falar, olha, nós vamos colocar acesso a psicólogo para todos os professores, para aqueles alunos, identificar a família que está com problema. Acho que o ponto de partida foi o correto. Vamos aguardar, que eu estou de acordo também. Dentro de todas as medidas. Sim. Mas agora vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Ver se vai ser bem feito. E a gente, como sociedade, precisa agir. E o mecanismo que a gente tem como agir é a ação judicial. Cleiton, passa rápido demais, hoje sozinho. Um abraço, Cleiton, obrigado mais uma vez. Obrigado. Quinta que vem, Conexão Jurídica com Direito a Bolo e parabéns. Opa, eu vou estar aqui. Obrigado. Cleiton, obrigado. Até a próxima. Da mesma